Fala contador, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver, na playlist de contabilidade introdutória, no tópico de DRE, onde na aula de hoje nós vamos falar sobre receitas e despesas. Isso porque na última aula a gente basicamente definiu um pouquinho sobre o que nós vamos estudar nesse segundo tópico de DRE e agora a gente precisa conceituar receita e despesa. Porque o que a gente viu na última aula é que basicamente uma DRE é um cabo de guerra entre receitas e despesas para definir se aquela empresa ela vai ter um saldo positivo ali no final do período, um lucro, ou um saldo negativo chamado prejuízo. Então, para isso, a gente precisa entender muito bem o que são receitas e despesas e como fazer os lançamentos disso para poder, no final das contas, ter uma DRE bem feita que vai casar todo mundo ali no final do seu exercício. Então, vamos para o que diz o pronunciamento conceitual básico, né? O nosso CPC, ele fala o que seriam essas receitas e despesas. Então eu vou definir baseado nisso e depois eu vou trazer alguns exemplos aqui em razonetes para a gente entender aquele mecanismo de débito e crédito, tá bom? Então basicamente as receitas elas são aumentos dos benefícios econômicos no período e as despesas são reduções dos benefícios econômicos no período. E aqui eu já queria trazer um alerta para você sobre essa palavra, período. Como a gente viu na última aula, o balanço patrimonial ele é uma foto da situação patrimonial da empresa em uma determinada data. E o que faz essa foto do X0 de um ano e para outro ano é justamente a DRE. A DRE que vai levar de um lado até o outro. E por isso precisa passar um intervalo de tempo. E como a gente aprendeu em física lá no ensino médio, é um intervalo de tempo que é percorrido se chama período. Por isso que a gente está falando de período aqui e isso é a mesma palavra lá do exercício, né? Na DRE a gente viu que é uma demonstração, tudo bem, a gente está querendo ver alguma coisa, do resultado, esse confrontamento entre receitas e despesas no período. Esse período, no exercício, desculpa, exercício significa de fato período, o prazo de tempo que passou ali para a gente mensurar o nosso resultado, para a gente fazer a apuração desse resultado. Então, é muito importante a gente entender o seguinte: a gente está falando de um intervalo de tempo em que coisas aconteceram lá dentro da empresa. E agora eu preciso trazer um alerta para uma questão muito importante da contabilidade, que é algo assim muito relevante e que a gente sim vai falar mais para frente no curso. Mas basicamente o que eu quero trazer para você é o conceito de regime de caixa e regime de competência. A gente está muito acostumado com o regime de caixa, né? Por exemplo, imagina que você é um assalariado, você começa a trabalhar no primeiro dia do mês, você trabalha todos os dias do mês e você recebe ali no dia 31 daquele mês. Muitas pessoas vão entender como se elas não ganhassem nada em cada dia e que no dia 31 elas ganham um dinheiro. Então elas reconhecem o resultado delas apenas no dia 31. Isso se chama regime de caixa, porque se não pingou nada na minha conta é porque eu ainda não ganhei. Mas na verdade, se você recebe, vamos supor, 3 mil reais, não, vamos fazer um exemplo mais fácil, 2 mil reais, e você trabalha 20 dias no mês, é como se em cada dia do mês você estivesse ganhando 100 reais. Então, esse resultado, ele é por dia trabalhado. Então, no primeiro dia de trabalho, você tem um resultado de 100. No segundo dia de trabalho, você já acumulou um resultado de 200 e assim vai. Então, lá no final do mês, no momento em que você recebeu o salário, você não deveria ter a sensação de que você ficou mais rico naquele momento. Não, você ficou mais rico a cada dia de trabalho que se passou. E no final das contas, a empresa ela tinha um passivo com você, ela te devia. E no final das contas, você tinha algo a receber. Você já tinha esse direito, porque você construiu ao longo dos dias do mês aquele direito. No final, o que aconteceu é que aquele direito simplesmente andou e foi para o seu caixa, mas aquilo lá não teve impacto no resultado, porque basicamente você reduziu o ativo que você tinha, que era o direito de receber 2 mil reais, e você trocou ele por um caixa de 2 mil reais. Isso são contas, débitos e créditos que estão acontecendo dentro do ativo, não tem nenhum impacto no resultado. Então, o que eu gostaria de trazer à tona aqui é que na contabilidade a gente vai falar de regime de caixa e regime de competência. E o regime de competência é o que nós estamos interessados aqui. É claro que saber o que aconteceu com o caixa é importante. Isso é pauta para DFC, demonstração de fluxo de caixa. Lá sim a gente está querendo saber o que está acontecendo no caixa. Mas o resto a gente está querendo saber o que aconteceu na competência daquele período.
Por exemplo, imagina o seguinte, que eu tenho uma dívida, e essa dívida ela é incorrida de juros, né? Essa dívida vai aumentando com o tempo. Mas eu peguei essa dívida no primeiro dia do ano e vou pagar só no último dia do ano. A cada dia que passa, pelos juros compostos, a minha dívida vai aumentando. Então, a cada dia que passa, o meu resultado vai tendo uma despesa financeira ali. Não é porque eu vou pagar só no final do ano que eu vou reconhecer no resultado só no último dia do ano que eu perdi um monte de dinheiro. Não, eu fui perdendo esse dinheiro ao longo do tempo. Então, período traz para nós essa ideia. Tem coisas, principalmente despesas, que são em função do tempo, que são consumidas pelo tempo. Então, por exemplo, juros, uma despesa com seguros, por exemplo. Você paga o seguro do seu carro uma vez por ano, mas ele te cobre ao longo de todo o período. Então a gente deveria reconhecer isso ao longo de todo o período. Um exemplo prático, assim, imagina que você está com uma cárie. Você não gastou aqueles 5 mil reais com o dentista naquele dia específico onde você fez o pagamento. Não, ao longo de todo o tempo, entre uma vez que você foi no dentista e a outra vez que você foi no dentista, você foi tendo deterioração no seu dente, o que fez com que você tivesse que ter o desembolso de 5 mil reais. Mas o reparo que ele fez, ele é decorrência de todo esse período em que seu dente foi sendo deteriorado. A mesma coisa acontece com o veículo, né? Nossa, eu tive que ir pro mecânico, e o mecânico me cobrou lá uma bolada. Mas o seu carro ele foi se deteriorando ao longo do tempo. Então, na hora que você for fazer o cálculo econômico assim, da sua vida, você deveria pensar que ao longo dos meses, você todo mês tem uma parcela de carro quebrado, todo mês você tem uma parcela de dente para resolver. Então, isso tudo ele cai ali como para muitas pessoas sendo uma surpresa ou como sendo uma emergência, mas na verdade a gente sabe que com o passar do tempo a gente tem essas despesas. Então, esse é o conceito que a gente tem que ter de receitas e despesas. O fato delas estarem vinculadas ao período e não necessariamente com o desembolso ou com o recebimento daquele recurso, e sim com o comprometimento. O comprometimento que a gente teve ao longo daquele período, os ativos que a gente acabou tendo e que vão se transformar em caixa depois, ou os passivos que a gente acabou se comprometendo e que a gente vai ter que honrar no futuro, tá bom? Então agora vamos para os 3 exemplos de como que a gente pode ter receitas e despesas. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um último debate sobre patrimônio líquido. Então, as receitas, elas são coisas que vão aumentar o nosso patrimônio líquido, ou seja, receitas favorecem para que nós tenhamos lucro. E quando nós tivermos lucro, nosso patrimônio líquido vai aumentar, né? Porque o capital que pertence aos sócios daquela empresa vai aumentar. Já despesas, elas têm a função de diminuir o nosso lucro. Então, quanto maior for as despesas, ou seja, se as despesas, por exemplo, elas ganharem das receitas, no final das contas, elas vão estar fazendo uma força para diminuir o nosso patrimônio líquido. E agora, eu queria que a gente fizesse uma análise sobre débitos e créditos. Então, a gente sabe que o patrimônio líquido está lá do lado direito do balanço patrimonial, onde existem coisas que são crédito, né? Então, tanto o passivo quanto o patrimônio líquido tem saldo credor, que elas financiam o ativo, né? Então, vamos entender o saldo que deve ser das receitas. Bom, se receitas aumentam o patrimônio líquido, elas estão puxando para que o patrimônio líquido aumente. Então, elas são saldo credor. Por isso que as receitas têm saldo credor. Por outro lado, quando eu quero diminuir uma conta, que é a conta do patrimônio líquido, que possui saldo credor, eu preciso fazer o quê? Um lançamento de um débito do outro lado, para eu puxar para cá. Então, as despesas, elas têm saldo devedor. E é por isso que eu coloquei aqui a cor invertida, ó. Ativo não tem saldo devedor? Ativo tem saldo devedor, do lado esquerdo do balanço. Então, por isso que eu desenhei de vermelho, ativo e despesa, porque tanto ativo quanto despesa são saldos devedores, enquanto receitas e passivos mais patrimônio líquido são saldos credores. Por isso que não é certo a gente pensar que crédito é bom ou débito é bom e vice-versa, um é ruim e outro é ruim. Por quê? Depende, né? Depende. Um débito no ativo é ótimo, um débito no resultado, na despesa, é horrível. Um crédito em receitas é excelente, um crédito em passivo é horrível.
Então, fica invertido. Então não dá para falar que débito é bom, crédito é ruim. A gente vincula isso muito à nossa experiência no extrato bancário. Mas se você for ver, analisando balanço patrimonial e DRE, você vê que essa lógica não faz muito sentido. Então agora vamos de fato para o que interessa. Quais são as 3 formas da gente ter uma receita? Aumento de recursos, aumento de ativos ou redução de passivos. Vamos ver um exemplo para cada um desses e como que isso impacta as nossas contas de ativo, passivo e resultado no débito e crédito. Então vamos lá, aumento de recursos. Vamos supor que eu fiz uma venda à vista, que eu vou já receber aquele dinheiro. E vamos supor que essa venda ela não demandou a gente abrir mão de nenhum dos nossos ativos por simplificação. Então vamos supor que eu prestei um serviço que não teve nenhum custo. O que vai acontecer? A pessoa vai me pagar. Então no momento que essa pessoa me pagar, eu vou ter o quê? Um valor entrando no meu ativo. Certo? Esse valor que entrou no ativo é um débito. Eu preciso do quê? De um crédito. Esse crédito está onde? Eu abri mão de alguma coisa? Não abri mão de nada. Esse débito está no meu resultado. Então, o que aconteceu foi, eu tive um aumento do meu ativo, aqui eu quis dizer caixa, tá? Eu tive aumento de caixa, aumento de recursos no caixa, que foi um débito no meu ativo, com contrapartida de crédito no resultado. Então, eu tenho as 2 pernas aqui, beleza? Agora um exemplo aqui em aumento de ativos. Então, por exemplo, você vai estudar mais para frente um tal de um método de equivalência patrimonial. Quando você investe em uma outra empresa, você tem uma participação lá de alguns % ou uma intenção diferenciada, vai fazer com que você avalie aquele investimento naquela empresa pelo método da equivalência patrimonial. Ou seja, se aquela empresa teve lucro, ela vai te reportar e a participação que você tem vai aumentar o valor do seu investimento. Então vamos supor que você teve um investimento de 1.000 e a parte do lucro que pertence a você daquela empresa é de 300. Então o seu ativo vai ser reclassificado de 1.000 para 1.300. Cuidado que essa reclassificação para cima de ativos, ela acontece mais em investimentos mesmo. Então quando você tem, por exemplo, um estoque, você não pode fazer isso. Quando você tem um imóvel, um veículo, uma máquina, um equipamento, você não pode ficar fazendo essas reclassificações, tá? Mas no caso de investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial, vai existir isso. Então, no momento em que você tem um aumento desse ativo, desse investimento, você tem um débito aqui, esse crédito vai para o resultado. E crédito no resultado é receita. Então, bateu mais uma vez. Agora vamos supor o seguinte. Vamos supor que você tinha uma dívida, você tinha um passivo de 1.000. Vamos supor que você tem um passivo de 1.000. Eu vou explicar agora a redução de passivo, tá? Vamos supor que eu pague esse passivo. Na hora que eu pagar esse passivo, vai sair dinheiro do caixa. 1.000. Eu não tenho mais o passivo, mas eu também perdi o ativo. Nesse caso, gerou resultado? Não gerou resultado. Basicamente, eu desinflei meu balanço, tirando ativo e tirando passivo, tudo bem. Então, isso foi uma redução de passivo, porque, de fato, eu não tenho mais esse passivo, só que não teve nenhum impacto no resultado. É disso que eu estou falando? Não. Qual que é o exemplo que eu estou falando? Vamos supor o seguinte. E, na verdade, o que eu fiz aqui foi horrível, vou refazer. Então, eu tinha aqui 1.000 no meu ativo, eu tinha o meu caixa de 3.000, por exemplo, eu tinha 1.000 no meu passivo, meu caixa de 3.000, aí eu decidi remover passivo. Então eu vou fazer o quê? Diminuir passivo é colocar aqui. Então eu tirei daqui. Agora, se eu fosse fazer o confrontamento entre as coisas que tem no razonete, daria 0. E esse débito que eu fiz aqui para reduzir passivo, eu fiz aqui do outro lado um crédito para reduzir meu ativo. Então, agora meu ativo é só de 2.000 e o meu passivo é de 0. Então, eu fiz um débito reduzindo o passivo aqui e um crédito reduzindo ativo aqui. De tal forma que eu paguei essa dívida que eu tinha, eu fiz uma redução de passivo, mas sem impacto no resultado. E não é isso que eu estou querendo explicar agora. O que eu estou querendo explicar agora é o seguinte. Imagina o seguinte caso.
Imagina que desses 1.000, eu faço uma ligação lá para a pessoa que eu estou devendo e falo, olha, eles não sabem que eu tenho esses 3.000, né? Eu falo, olha, eu estou numa situação muito difícil aqui, eu só vou conseguir pagar esse 1.000 para você daqui a um bom tempo, não é melhor a gente negociar e eu pagar só 800? Aí a pessoa fala, beleza, paga só 800. Então vamos ver o que aconteceria se a pessoa pagasse só 800. Esse meu passivo de 1.000, eu vou colocar aqui um débito de 800. Por quê? Porque eu estou querendo fazer uma redução desse passivo. Então eu faço um débito de 800. Bom, para todo débito tem que ter um crédito, não é? Então eu vou ter que fazer um crédito em algum lugar. Aonde está esse crédito? Saiu o dinheiro do caixa, não saiu? Então eu vou ter que ter um crédito aqui no meu ativo. Agora, eu tenho um ativo de 2.200 e um passivo de 200, certo? Errado. Como que eu paguei toda a dívida e ainda eu tenho dívida? No momento em que eu pagar esse 800, eu já não estou devendo mais nada para aquela pessoa. Só que contabilmente tem 200 aqui. Então, no momento em que eu fiz essa ligação e consegui um desconto de 200, eu consegui liquidar um passivo com um preço inferior ao valor que estava aqui, significa que eu tive um ganho. Eu consegui ter uma receita aí, porque, na verdade, eu devia 1.000 e paguei um negócio de 1.000 com 800. Ou seja, já que eu não tenho mais nenhuma obrigação com essa pessoa a quem eu devia, o meu passivo não pode ter valor. Ou seja, quanto falta para o meu passivo zerar aqui? Falta um débito de 200. Esse débito de 200, ele da mesma forma que esse vem para cá diminuindo o valor do meu caixa? Não, ele não vai diminuir o meu valor do meu caixa porque de fato eu não vou pagar mais esse dinheiro. Então, esse débito, esse crédito que eu preciso fazer, se não pode estar no ativo, tem que estar onde? No resultado. Então, acaba que entra um 200 aqui, ó. Ou seja, eu tenho débito com crédito, beleza. Eu tenho débito com crédito, beleza. E zerei meu passivo sem abrir mão dos 1.000. Então, esse aqui é um caso onde eu tenho uma redução de passivo, gerando um impacto no resultado. E o que eu quero que você perceba é uma coisa extremamente relevante para você se dar bem, principalmente na disciplina de contabilidade introdutória, que é o seguinte. Tá vendo esse raciocínio que eu fiz com 200? Bom, se eu tenho que zerar o meu passivo, eu tenho que colocar um 200 aqui. Isso aqui é uma certeza que eu tenho. Eu quero zerar o passivo, tenho que colocar 200 aqui. Bom, agora que eu tenho um débito, eu tenho que caçar o crédito. Não interessa se você não sabe onde enfia o crédito. Você vai ter que caçar esse crédito e ver o que faz sentido. Então vamos tentar primeiro colocar esses 200 aqui. Bom, não faz sentido eu colocar 200 aqui porque de fato eu não vou pagar. Então, beleza, não pode estar no passivo, não pode estar no ativo. Então tem que estar onde? Só pode estar no resultado. Então esse raciocínio de tenho que fazer um lançamento débito ou crédito. Não sei onde ele vai, mas eu sei que eu tenho que fazer o lançamento contrário em algum lugar. Começa a caçar onde faz sentido e você vai achar a conta. Então, nunca se esqueça de que todo débito tem que ter um crédito para que a sua conta não fique perneta. No momento em que você entender isso, seu cérebro vai estar lá focado em encontrar aonde tem que estar a contrapartida. E no momento em que você está focado em encontrar a contrapartida, você vai se dar bem. Beleza? Agora vamos para o outro lado. Vamos para o lado ali de despesas. Então, por exemplo, você, ao longo do mês, você teve funcionários e esses funcionários, eles trabalharam. Então, o que vai acontecer? Ao longo do mês, você foi gerando uma despesa com salários, com saldo devedor aqui no meu resultado. E para arcar com esses valores que você estava devendo aos seus funcionários, você teve que ter uma redução do seu caixa. Portanto, você fez um crédito no ativo. Então, com débito no resultado e crédito no ativo, a gente tem uma despesa que aconteceu por redução de recursos, por redução de caixa. Tá bom? Agora, vamos supor que esses mesmos funcionários, você não vai pagar, você vai dar um olé neles e você vai pagar só daqui 5 meses o salário desses caras. Então, você de fato incorreu naquela despesa. Então, isso vai já para o seu resultado, porque as pessoas trabalharam por regime de competência. Não é porque você ainda não pagou que você não deve. Então, ao longo do mês, você teve uma despesa com salários. Só que isso vai sair do seu caixa? Não, você decidiu que você não vai pagar. Então, isso vai virar para você
um passivo. Então, no momento em que você tem acréscimo de passivo, você também está tendo uma despesa. Esse aqui é o caso. Então, você pagou, você gastou o trabalho, a mão de obra daquela pessoa, mas você decidiu que você vai pagar só depois. Tudo bem. Você coloca isso no passivo, porque de fato você deve. E você tem um casamento entre débito e crédito novamente. Beleza? Agora vamos para um cenário de redução de ativos. Vamos supor que você tinha um estoque e esse estoque ele foi necessário para você ter as atividades do seu período. Então, no momento em que você vende uma mercadoria, tudo bem, você vai ter uma receita, você vai ganhar dinheiro, vai entrar o dinheiro no seu caixa, você aumentou um ativo e teve um resultado, teve uma receita em decorrência daquela venda. Mas essas vendas elas têm uma outra implicação, de que você tem que abrir mão de alguma coisa, você tem que abrir mão do seu estoque. Então, no momento em que você abre mão do seu estoque, você está reduzindo o seu estoque. E estoque é ativo. Se você sabe que estoque é ativo e você quer reduzi-lo, você vai precisar jogar um lançamento a crédito. E quando você faz um lançamento a crédito, você precisa procurar algum lançamento a débito. Esse lançamento a débito é uma redução de passivo? No momento que você gasta estoque, você está reduzindo o passivo? De jeito nenhum. Então só pode estar no resultado. Débito aqui. Ou seja, quando você faz uma venda e você incorre num gasto de um ativo, numa redução de um ativo, na diminuição de um estoque, o que acontece é que isso vai lá para o seu resultado. Isso aqui tem um nome, chama CMV, custo das mercadorias vendidas. Então, o que eu gostaria que você pegasse nessa aula são 3 coisas. Regime de competência, né, que receitas e despesas se referem ao período e não necessariamente com o efetivo pagamento ou recebimento daqueles valores. Que você entenda essas 6 coisas aqui: aumento de recursos, aumento de ativo, redução de passivos no caso de receita, redução de recursos, redução de passivos, aumento de passivo, redução de ativos, aumento de passivos no caso de despesas, e que você consiga fazer essa conciliação. Essa parte aqui é mais importante, que você consiga, através das coisas que você lê lá nos eventos que a empresa fez, que você consiga entender o que está acontecendo em cada conta e para onde tem que estar a contrapartida. Porque isso aqui é uma coisa mais conceitual, mas isso daqui é uma coisa mais operacional. Então você vai ter que conseguir fazer essa operação de encontrar as contas que você precisa e se você precisa fazer um débito ou um crédito nelas. Sempre se lembrando das partidas dobradas, que para todo débito tem que ter um crédito. Fechou? Um forte abraço, te vejo na próxima aula e não esqueça de fazer bons aportes.